No sábado nós fizemos a nossa visita técnica. E aí eu sei que vocês devem ter guardado mais a parte da praia lá, né? Ou andar muito. Mas que estava quente, a parte do lanche, do isopor que vocês carregaram. Além dessa diversão que a gente teve no sábado, vocês lembram que essa visita técnica foi em decorrência do módulo Mobilidade Sustentável. Então, a gente estava lá com a intenção de ver os modais, né, os pontos de mobilidade ativa, que no caso a ciclofaixa, as ciclovias, a sinalização, a acessibilidade, que a capital, a cidade do Rio de Janeiro, promove e tem aí o que pode ser melhorado ou o que tem ali de acesso, né, o que foi construído para isso. E eu gostaria que, antes da gente começar esse bate-papo, o Gabriel trazer alguns vídeos sobre acessibilidade para fazer a gente refletir ainda mais e talvez trazer essa ideia, essa consciência aqui para Paracambi, eu gostaria que vocês falassem também sobre a parte do museu, porque aí é uma coisa pessoal, uma percepção minha, mas eu acho que está ali bem conteudista, que a exposição que a gente foi no Museu da Manhã casou muito com tudo aquilo que a gente vem falando com vocês nesses 8 meses. A gente viu a parte da consciência humana, a gente viu a parte do cosmos, que aí lembra uma pessoa específica, a gente viu a parte de que nós somos um ecossistema, tinha uma sala lá que era sobre as vivências humanas e falava sobre a história, e tinham fotografias muito marcantes sobre festividades que a gente tem na humanidade, sobre momentos, sobre as nossas casas e como nós produzimos. E aí na parte de produzir, fala de quanto nós, às vezes, jogamos fora, né? Do quanto que a gente produz e aquilo ali gera um resíduo. Então, além do que de bom que a gente causa como humanidade, da história que a gente vem escrevendo, tem as marcas ruins que a gente tem deixado. E como isso tem impactado de uma forma maléfica o ambiente que a gente vive. E aí, quando a gente faz um contraponto com aquilo que a gente viu na sala de nós sermos um ecossistema, é importante a gente lembrar que a gente está fazendo parte desse processo. Que o que está acontecendo ali não está longe de mim. Eu estou fazendo parte daquilo. E dentro da gente também tem um ecossistema. Então, é cuidar do meio ambiente, mas também cuidar da nossa saúde, né? Eu puxei o ponto da manhã para amanhã, um ponto, por exemplo, da tartaruga que a gente viu. Todo mundo ficou doido para ver a tartaruga respirando. E aí, se vocês olham nas imagens, nas filmagens que a gente fez, vocês viam muito resíduo na água. A água estava, em alguns momentos, aparentemente limpa. A tartaruga ali é um bioindicador de que aquela água está um pouco boa, mas a gente via plástico ali. Então, um animal lindo, majestoso, que a gente não vê no nosso dia a dia, né? Que a gente mora mais para cá, para a Baixada. Um animal só vivendo, respirando, e a gente achando a coisa mais linda do mundo. Todo mundo, tô aqui para ver a tartaruga. E a gente indo para a praia e parando só para ver a bendita tartaruga. A tartaruga vir para a superfície para respirar. Então, olha que coisa. Uma simples tartaruga respirando foi um grande evento para a gente no caminho da praia. E aí a gente vê o resíduo do lado. E o quanto aquele resíduo pode fazer mal para ela. Então, fica uma reflexão para vocês. Essa visita técnica, ela não foi pensada à toa. Foi para marcar vocês. Eu espero que vocês tenham refletido. Ainda que vocês tenham visto, que agora vocês possam ver de fato, de vocês refletirem, observarem, que tudo que a gente viu lá na capital, nessa visita, nesse passeio de sábado, vocês possam também trazer aqui para Paracambi, para o modo de vida de vocês. O que a gente viu sobre mobilidade não pode ser esquecido e nem colocado num espaço longe do que a gente pode fazer aqui em Paracambi em relação à mobilidade. E o dia a dia de vocês também tem esses momentos. Como o Nicolas falou, e eu canso de dizer também, a parte da arborização também foi impactante. Vocês puderam andar em ruas que eram bem arborizadas, em espaços verdes. Eu sei que vocês têm aqui o Bosque, o Parque do Curió. Eu sou de Nova Iguaçu. Lá não tem um espaço verde assim onde eu possa caminhar tanto. É para fazer um piquenique. No meio urbano. Apesar de Nova Iguaçu ter muitas áreas verdes, né? 63% do município ser área de unidade de conservação. Eu não tenho um bosque para fazer um piquenique, eu não tenho um aterro para eu poder estar lá fazendo piquenique igual a gente fez. Então, pensem direitinho, que esse dia não seja só o dia que eu fui na praia e visitei o museu. Mas o conteúdo que a gente falou com vocês nesses 8 meses estava lá. É só a gente casar direitinho. O que a gente fala aqui, que não entre por um ouvido e sai pelo outro. Vocês possam trazer aquilo para a vivência de vocês. E no mês que vem a gente vai começar a Agenda 2030. Mês que vem. Vai começar a Agenda 2030. Após a independência, estaremos independentes para começar a Agenda 2030.
comecem a aplicar. Que não seja só numa escuta, mas que vocês consigam fazer essa conexão do que foi visto, do que foi vivido com o dia a dia de vocês e que vocês apliquem na agenda. E que parem de vergonha na hora de falar. A agenda vai ser feita a várias mãos. Então, eu quero ouvir o Wesley falando, eu quero ouvir a Stephanie falando, o João Alexandre falando. As lideranças são todas de vocês, a gente não tem um representante. Então, todos vocês têm uma opinião, tá? E essa vivência seja importante para isso. Alguém quer falar alguma coisa? Vai ter mais uma visita técnica. Mais uma. Mais uma. Mais uma. A gente vai para um lugar que tem água. Vai ser. Eu quero falar mais uma coisa. Vocês sabem que eu faço social sempre me pega. E a gente chegar ali na Marina da Glória. Marina da Glória é aquele lugar onde a gente estava, que tinha os barcos, os iates, a tartaruga e o resíduo no mar. Né? E o que me chama ali, que um dos meninos da manhã, ele ficou parado, e quando ele estava parado, eu achava que ele estava parado só admirando a tartaruga. E aí ele olhou e ele falou uma coisa que o Hélio costuma falar com muita frequência: tem muita gente muito rica, né, tia Lu? Aí ele fez, mas eles estão ali nos iates dele e o lixo deles estão aqui. Aí eu, poxa, né? Então é isso, a gente estava num lugar que é um lugar lindo, que foi pensado para a inclusão da população, que o Aterro do Flamengo, eu estava falando para os meninos, eu assisti o filme da história do Aterro do Flamengo, então o que eu aprendi foi no filme. O Aterro do Flamengo, que é aquela área que a gente estava, que inclui o MAN, que é aquele museu onde a gente fez o piquenique, e toda a área mais à frente, que tem quadras, que tem espaço para fazer piquenique, que interage com a área urbana, mas de forma muito arborizada, e que traz toda uma inclusão do tráfego mais fluido ali naquela parte do Flamengo, ele foi feito e foi pensado diante da necessidade de uma população que estava crescendo dentro do Rio de Janeiro, mas prioritariamente uma população que ia ter o quê? Se eles estavam querendo aumentar as vias de tráfego de carros. Era uma população que tinha recurso. Imagina isso há 50 anos atrás, mais de 50 anos, eu não lembro a data do aterro, depois a gente procura no Google. Então, assim, foi pensado muito mais de 50 anos. Foi no governo Vargas. E aí, quando você pensa nisso, para incluir os carros, você está pensando numa população que, naquela época, tinha recursos para comprar carros. Então, era uma população que tinha recursos para comprar carro, tinha recursos para poder comprar os apartamentos aqui, que iriam, né, fazer brotar por ali edifícios que custavam uma fortuna. Então, derrubaram diversos morros, inclusive era um período que estava se começando a população que trabalhava naquela área, no Rio de Janeiro, que era a população que era do Nordeste, descendente do que já havia no Nordeste, e descendente dos negros, que em 1889, né, 1883 para 1889, depois, quando vem a República, né, tem a sua alforria, mas, ao mesmo tempo, não tem estrutura para acolher aquela mão de obra que seria remunerada a partir de então. Então, eles não queriam remunerar os negros, eles queriam que os negros continuassem escravos. Então, os negros eles não podiam ir para aquela área, eles tinham que ir para os morros, né, para poder construir suas casas no morro, porque ali, na parte mais nobre, não abrigavam os negros. Então, muitos morros eles foram destruídos para a construção do lindo aterro que a gente tem hoje, que é o Aterro do Flamengo, que é uma área arborizada fantástica, que traz o verde para a cidade. Mas, como tudo que a Cris sempre falou, lá atrás, na origem, não era para uma população, né? Não era para todos, era para uma população específica. Hoje, é claro que fica um legado fantástico para a cidade do Rio de Janeiro, para o Brasil, para o Estado, mas que, quando foi pensado, não foi pensado para todos, não. Hoje ela é mais democrática, né? Aquela parte da praia que a gente foi é uma praia mais democrática, mas não foi pensado para esse público, não. É porque a gente realmente invadiu a praia deles, né? E aí, como a gente estava falando sobre mobilidade, nós tivemos a oportunidade de fazer todo o circuito, visitar áreas que tiveram uma reurbanização,
só que a gente está vendo sempre do nosso ponto de vista de ter lá os nossos sentidos completos, a possibilidade de caminhar tranquilamente. E aí a gente vai começar a observar, através desses 2 vídeos, como fica a mobilidade urbana para pessoas que têm algum tipo de restrição. E aí a gente vai começar primeiro com a deficiência visual. Então, estamos em Caxias para mostrar como é a acessibilidade aqui nessa cidade tão progressista. O nosso ambiente ele não está preparado para pessoas com deficiências visuais. Isso existe um movimento no mundo inteiro para tentar realmente trazer essa acessibilidade aos pacientes com deficiências visuais, mas o Brasil ainda está bem no início desse processo. A família é importante, a escola, os amigos, mas aquele algo mais a gente... E aí eu fui em Curitiba justamente para conhecer a gestão de resíduos sólidos. E a história de Curitiba tem uma pessoa que que transformou Curitiba, que foi Jaime Lerner, que ele foi prefeito de Curitiba no final da década de 80 para início da década de 90, e depois ele foi governador do Paraná. Ele era um engenheiro e arquiteto urbanista, e ele tinha na família dele pessoas com deficiência. Ele estudou a maior parte do tempo dele, se aperfeiçoou fora do Brasil, estudou na Alemanha, na Holanda e tal, então ele trazia muitas inovações para Curitiba e, consequentemente, também para o Paraná. Por muito tempo, Curitiba foi referência para o país inteiro, e inclusive, muitos sistemas de Curitiba era referência para o mundo, porque ele pegava o melhor que tinha no mundo e tentava, claro, com os recursos que ele tinha, e o Paraná sempre foi um estado. Não é um dos estados mais ricos, mas um estado que tem bastante grana, e ele conseguiu fazer grandes coisas lá. A gestão dos resíduos sólidos em Curitiba é coisa, assim, não sei como está hoje. Ele era um governador e foi um prefeito democrata. O Paraná costuma ser um estado muito conservador, muito de direita e extrema-direita, e ele foi eleito, apesar disso, né, como prefeito e depois governador do estado, e ele era democrata e ele revolucionou o estado, né, com as políticas dele de inclusão, da questão ambiental e de urbanismo, porque era a praia dele, porque ele era engenheiro e arquiteto urbanista. Depois que ele saiu, Curitiba nunca mais foi a mesma coisa, o Paraná também não, está indo de ladeira abaixo, mas ele deixou aí um legado, mas a gente vê que parece que não está tendo manutenção, porque quando eu fui lá, isso estava tinindo. Então, assim, a higiene do local é algo assim que parece que você está nos melhores espaços da Europa, porque na Europa também existe muito lugar sujo, mas parece que você está nos melhores lugares da Europa, é coisa de cinema, né? E à noite vêm os coletores e os catadores, tudo uniformizado, tudo com a IPI, o ciclo de destinação dos resíduos sólidos para cooperativas e para conversão em renda de forma verdadeira para quem precisa, com o dinheiro público, porque diferente do que muitas prefeituras e estados estão se recusando a fazer com a gestão dos resíduos sólidos, ele fazia com que tudo que era destinado, né, tudo que era descartado, se convertesse em renda para quem realmente precisava, com o suporte da gestão da política pública. Então, ele dava toda a estrutura, né, inclusive os EPIs individuais, para que aquelas pessoas pudessem pegar os resíduos sólidos e converter em renda para elas. Hoje aqui está difícil, porque a gente quer que o cara, né, tenha tudo, e o governo não quer dar absolutamente nada, não quer fazer estrutura para resíduos sólidos. Curitiba é show. Mesmo estando sucateado, ainda merece uma boa visita. E aí tem o ponto de que a gente tem o nosso BRT aqui no Rio,
que é o que faz o papel desses corredores e que diminui a quantidade de frota de veículo nas ruas, né? Porque você cria um canal ali que não passa trânsito, porque é exclusivo para o ônibus, e você reduz esses ônibus em ruas menores, em vias menores, e facilita o escoamento de pessoas e promove essa integração. Aqui a gente tem o Terminal Gentileza, por exemplo, que está no centro do Rio, e tem tanto VLT, BRT, tá tudo interligado e faz esse papel. Deixa eu ver se tem vídeo aqui. Você sabe que desde o início da década de 90, em Recife, na região metropolitana de Pernambuco, tem essa interligação. Ninguém nunca valorizou, ninguém nunca olhou, porque Nordeste, né, ninguém valorizava. Mas não sei se a Mayara conhece, os terminais de integração, você compra uma passagem e você pode passar o dia inteiro circulando e trocando de... Agora é claro, né? Você vai entrar no metrô às 6 horas da noite, ninguém merece. Aí você vai de uma ponta a outra por diversos municípios, de uma extremidade a outra do estado, com uma passagem só. Ali, ó, tem a chegada do VLT, veículo elétrico. E se vocês verem esses ônibus amarelinhos, ele já tem um selo de... Deixa eu ver se aparece mais para perto. É. Olha lá, ó. Euro 6, reduzindo emissões. Então já é um sistema mais eficiente na relação à poluição atmosférica e gases. O ideal é que fosse tudo elétrico, né? Mas a gente sabe a dificuldade que é para implementar isso. E aí, falando da atividade que a gente fez lá no centro do Rio, o que a gente consegue ver? De mobilidade / acessibilidade. Alguém lembra? É aquela passagem em nível que ele falou, né? Então é uma das coisas que foram aplicadas. E dentro do museu, será que tinha algo? Só isso? E para quem é deficiente visual, será que tinha algo? Quem tem deficiência visual, poderia ter bastante falado ali. Tinha o próprio cartãozinho, né, do olho, né, que a gente recebeu. Se você colocasse também em alguns espaços, aquilo explicava o que estava sendo mostrado, apresentado na tela. E aí uma pergunta, se aqui em Paracambi, eu já ouvi muitas pessoas falarem falarem como algo benéfico o fato de não ter muitos semáforos de trânsito. Será que para quem é deficiente visual, como é que ele vai saber se o carro parou ou não, ou quando vai atravessar? Será que alguém já chegou a refletir sobre isso? De como o que às vezes é bom para um não é acessível para outro, não é bom para todos? Ou ninguém nunca nem ligou? Pra gente que consegue visualizar e consegue andar, né? A gente já tem aquelas guias, né, táteis, apesar de ainda ter alguns locais que tem que fazer uns desvios, mas já é algo muito bom. E aí, algo mais para Paracambi? O que será que poderíamos colocar aqui que favorecia a acessibilidade? Tem que ter transporte. Não, tipo assim, mais acessível. Sim, sim, sim. É porque ele falou assim, que não tem nenhum transporte. E aí acho. Eu acho que aqui tinha que nivelar as calçadas e colocar mais rampa também, porque o único lugar que tem aquele piso elevado que o moço da cadeira de rodas mostrou é no centro, da praça para uma calçada. É o único lugar que eu conheço que eu acho que tem. E a maioria das calçadas, além de serem desniveladas, elas têm muito buraco. E, tipo assim, não tem nada que dá pra eles, por exemplo, um cadeirante descer da calçada pro asfalto pra poder atravessar. É muito, muito difícil ter rampa. Não sei se vocês lembram lá quando a gente estava caminhando,
a estação do VLT, apesar dela ser mais alta, ela tem uma rampa no início e uma rampa no fim. E a própria questão do Next Stop, Japeri Station, também é uma sinalização que você consegue ouvir para quem tem essa deficiência visual, né? Saber em que estação está chegando. Então, é super importante o alto-falante do próprio veículo, do trem, estar funcionando, que já vi várias vezes a voz sair robotizada. O próprio barulho do trem fechando a porta é uma acessibilidade para você ter a ciência de que está abrindo, que está fechando. A porta do VLT, eu consigo dela para abrir, tem uma sinalização em braille. Você quer dizer, mas tem lá o botãozinho. O ônibus que tem aquele botão, né, que não precisa puxar a corda. Que aí ali não é nem caso de acessibilidade para deficiente, não. Ali, se você não tiver altura, você não consegue. É verdade. E aí você tem Tava falando no sentido da limitação física. E aí você tem alguns que a cordinha tá arrebentada, que tá amarrado mais ajustado. Então são pontos muito pequenos que, se a gente não tiver essa sensibilidade com as outras pessoas, a gente passa batido. E é por isso que a gente tem essa falta de conscientização, porque como não atinge a gente, tem uma tendência a não olhar, não enxergar. Só quando a gente tem algum caso na família que precisa de alguma questão específica. A minha avó, por exemplo, ela não consegue ir no banco e fazer as coisas sozinha. Ela precisa daquela pessoa que fica ajudando na boca do caixa. Então, são pequenos detalhes que, se a gente não tiver o olho treinado, essa sensibilidade passa batido. E muitas das vezes a gente está achando que hoje eu não preciso, mas como ele citou no próprio vídeo, às vezes você passa por um AVC ou algum outro quadro, você se lesiona. Então eu lembro que quando eu tive meu problema na costela lá, que eu estava tendo dificuldade até para dormir, foi quando eu vi que a gente precisa estar com o corpo muito bem estruturado ali, porque de uma hora para outra você sente dificuldade e muda tudo que você tem que fazer. Tipo, a gente pensa na gente hoje. Hoje você consegue, mas amanhã você não pode não conseguir. E quando a gente traz esse pensamento pra gente, de dar acessibilidade, dá uma segurança em até poder ousar mais nas suas atividades ali. Eu, por exemplo, que gosto de esportes um pouco radicais, que tem a chance de se machucar, fico um pouco mais tranquilo. Entendeu? Entendeu? Não pense nisso. A Ana Júlia estava falando de no trem, que na porta tem a luzinha piscando. Fica piscando e fazendo barulho, né? Para quem tem a deficiência auditiva, consegue ver o sinal luminoso, né? Me lembrou que uma vez, eu tenho no Canadá, tipo um botãozinho que você aperta e daí para o trânsito para poder atravessar. Isso começou a ser colocado em alguns semáforos aqui, mas infelizmente muitos deles pararam de funcionar. Você às vezes até vê que tem um negócio lá, mas não tem o botão, ou aperta e não funciona. Mas isso chegou a ser implementado. Você apertava e aí dava um tempinho, o sinal fechava. Mas na Zona Sul, e Barra vai funcionar porque o maior poder aquisitivo está lá. Então, eles tendem a jogar os investimentos para lá. E aí Aqui em Paraná seria uma boa coisa para implementar, porque tem alguns idosos, principalmente no centro, que eles ficam esperando alguém ajudar eles a atravessar, porque os carros não param e eles não conseguem atravessar rápido. Porque não tem sinalização. E os carros não param na faixa. Eu acho que aqui para Cambi dava para fazer tudo, porque é um lugar pequeno, dava para ser um exemplo, assim. E até que aqui o pessoal tem comunicação a mais. Não, aqui em relação ao resto do Rio é muito avançado. É bizarro. A galera só não acha que Vamos fazer a nossa Sorocaba. Não, falta a parte de pedestre. Porque é algo que eu percebo. Eu não dirijo, mas algo que eu percebo é que as pessoas atravessam muito sem olhar também. Falta a... Não, sem olhar eu não faço não, porque eu atravesso bem. Mas falta a faixa de pedestre, só que eles também ficam trocando as faixas de lugar. Por exemplo, ali na rua da Dona Balbina, tem uma faixa que era bem perto da esquina,
E aí, do nada, eles colocaram um pouco mais pra frente, mais perto mais perto da ponte. Aí, do nada, eles trocam, devolvem a faixa pra perto da esquina. Aí passa um mês, eles botam pra lá de novo. Só esse ano eles já trocaram aquelas faixas pelo menos umas 3, 4 vezes. Agora tá dando 2. Agora tá É, dando 2. mas aí os carros não respeitam justamente por ter 2. Porque eles vão parar na primeira, na segunda eles vão passar direto. Ou eles vão falar assim, a faixa só na frente. Aí eles não param na primeira, não param na segunda, só que todo mundo vai fazer. Eles já pagar a faixa antiga. E Faz como uma eles faixa têm grandona. mais próximo. Tem 2 faixas e Junta faz uma Não, acho que é uma distância muito pouco. É E na tipo mesma questão rua. assim, é quase o tamanho dessa sala de distância. Se não um pouquinho maior. Não, mas é justamente aquilo. Tinha faixa lá, aí houve um acidente, aí todo mundo fica revoltadinho e diz assim, precisa botar a faixa aqui. Ao invés de fazer um estudo para o município e tal, direcionamento de carro, e realmente fazer uma coisa, né, mais robusta e concreta. Só botaram pra aquela. Aí botaram, porque naquele momento estava todo mundo com a emoção, Não, mas antes desse acidente, essa faixa ela já ficava trocando, mas não era tão perto assim, tipo, de coisa de um mês ela tá trocando, mas já tinha trocado. A faixa sempre foi ali perto da esquina e os carros paravam porque eles já sabiam, eles viam mais devagar tanto pro lado da esquina quanto pro lado da faixa. Só que aí depois de um tempo trocaram lá pra frente, aí devolveram pra lá e agora depois desse acidente que eles ficaram nesse negócio de trocar. Eu achei muito engraçado quando eu vim pra cá, aí a Letícia falava, não, mas é lá no sinal. Aí eu, lá no sinal, não sei assim, como é que você diz lá no sinal, como se só existisse um sinal. Aí ela falou assim, mas só tem um sinal aqui, tá? Estamos precisando de mais sinais. Não é o ideal, né? Ter apenas um sinal. Essa questão da faixa, a Luciana fez uma colocação muito boa. Porque ela falou sobre colocarem a faixa em outro local porque houve reclamação da população, mas sem fazer um estudo. E aí a importância do diagnóstico, que a gente falava com vocês. Quando vocês pegaram a fita métrica, foram lá na faixa dali, fizeram uma atividade de campo, uma prática de medição, de ver onde necessita e tal, mediram a calçada, os espaços da via. E falta esse diagnóstico. E esse diagnóstico não é só na questão da fita métrica. É ver o trânsito, a logística, como a população se comporta com aquela faixa ali. O fluxo, o horário, tudo isso, gente. A gente ganhamos e convenhamos. Aqui é muito alavangu, né? Então, porque deu na telha na cabeça de alguém, mas cadê os estudos mesmo de viabilidade? O horário de maior trânsito. No horário de maior trânsito, a faixa ou o semáforo baixa, eu preciso de um guarda de trânsito. Esse tipo de coisa que tem que se fazer, não é porque hoje deu na cabeça do secretário de trânsito assim, eu acho que tem ali, porque ali houve um acidente, a população vai reclamando. Mas por que houve um acidente? Porque certamente em outra via, outro espaço, enfim. Existem pessoas que estudam para isso. É um questionamento que a gente pode e precisa levar à Secretaria de Transporte, de Trânsito, a secretaria responsável. Então, quando vocês uma secretaria aí, quando vocês estiverem elaborando a Agenda 2030, quem sabe vocês também não possam pensar eu sei que a mobilidade, a ciclofaixa ficou bem evidente para vocês, né? Por vocês serem ciclistas, usarem a bicicleta, mas a acessibilidade também é um ponto importante, que vocês não esqueçam disso. Não espero que ninguém precise dessa acessibilidade, mas se um dia alguém precisar, e a gente tem moradores em Paracambi que precisam, que os jovens líderes possam ser uma voz para isso também. Então, quando estiverem produzindo, elaborando a agenda, que isso entre na discussão. Por que não cobrar a Secretaria de Transporte, Urbanismo, enfim. Fica um ponto aí para vocês conversarem. Ele está perguntando se aquele tipo de rampa que apareceu ali não melhoraria o deslocamento. Tem uma linha, porque é uma DPS. Aqui também. Tem uma rampa ali, verdade. Fica. Pô, pensei nela. Mas a delegacia tem uma DPS. A delegacia, eu não sei qual vocês estão falando. É aquela que você passa ali, 51 DP, a delegacia.
Isso aí. Na pista mesmo. Não lembro, não vou lembrar. Ah, lembrei. Lembrei. É perto ali da reciclagem. Depois da TIDES. Lembrei. Mas falta muito, pelo menos, uma roupinha nas calçadas, tipo, na faixa de pedestre. Gente, falta muito tudo. Falta muito. E aí, primeiro a gente começa com as mãos que a gente tem, né? Não tem como falar, vou mudar para Cambi, vou fazer acontecer. Mas quem sabe numa conversa a gente vê as possibilidades, né? Porque a gente sabe também que tudo é dinheiro, tudo é um custo, o orçamento que essa secretaria, que essa prefeitura tem. Então, quem sabe conversar, abrir os olhos, talvez. Eles não pensem que uma juventude esteja engajada, que esteja observando, que esteja de olho nisso. Provavelmente eles sabem que é um incômodo a faixa ficar magicamente mudando de um lugar para o outro. Às vezes, à noite, alguém ali invoca a faixa para o outro lado. Tô brincando. Mas que seja uma conversa, né? E vocês estão, como jovens líderes, aqui para debater, para questionar, dialogar com as secretarias. Fiquem à vontade para fazer essa cobrança. E aí? Foi? E é isso, estão liberados. Encerramos mais uma aula! Se você gostou do conteúdo, deixe seu like e comente qual parte mais chamou sua atenção. Acompanhe nossos próximos vídeos e continue se desenvolvendo com a gente. Temos muito mais conhecimento vindo por aí. E não se esqueça de nos inscrever nas redes sociais. Os links estão na descrição do vídeo. Confira já.